Deus seja louvado. Título desta mensagem: Espias ou mensageiros a Jericó. Vamos ao livro de Josué, capítulo 2, verso 1. Muitos talvez não saibam, mas quando Jesus estava na terra, ele não era chamado de Jesus, era chamado de Josué. Jesus era o nome grego para Josué no hebraico. E é claro que o Novo Testamento foi escrito em grego, por isso o nome é Jesus. Versículo 1 diz assim: Josué, filho de Num, enviou secretamente de Setim 2 homens a espiar. Você pode também dizer no grego Jesus, filho de Num, ou Josué, filho de Num, enviou secretamente de Setim 2 homens espiar, dizendo: Ide reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Raabe, uma mulher cujo caráter meio que duvidoso, uma mulher do mundo, agora iria se tornar uma das maiores do Evangelho, colocada na primogenitura, na linhagem do Messias. Nada pode ser melhor do que isso, fora a honra dada a Maria, mãe de Jesus. E você que ouve esta mensagem, peço que por um instante seja transportado até a margem do Jordão, para ver um grupo de pessoas que o mundo olhava para eles e não queria nada com eles, os filhos de Israel. Moisés tinha se levantado no topo da montanha e, olhando para a terra prometida, fez o último pedido a Deus, que lhe concedesse a permissão para entrar na terra que mana leite e mel. Bendito é o nome do Senhor. E Deus disse a Moisés: Não me fale mais a respeito disso. Você não vai entrar. E agora Moisés está morto e enterrado pela mão do Todo-Poderoso Deus, e ninguém sabe onde é a sua cova. Deus não deixou ninguém saber. E agora Josué, cheio do Espírito do Senhor, é o líder. Às vezes as pessoas não parecem ser muita coisa no que se diz respeito ao mundo, mas a mão de Deus está sobre ele. Como disse Balaão na sua profecia: Quem contará o pó de Jacó e o número da 4ª parte de Israel? E disse ainda o profeta: Que a minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Veja bem, dias antes de entrar na terra, 400 anos antes da promessa, a Bíblia nos diz que Josué enviou 2 espias. 2. Eu quero que você faça atenção nisso. Eu disse 2 espias. Ninguém até hoje sabe explicar por que Josué enviou aqueles 2 espias, pois eles não ajudaram em nada a respeito de tomar Jericó. E eles não tinham um propósito naquele instante, até porque Jericó não caiu por causa do trabalho sensacional
que aqueles espias fizeram. Eles não fizeram um trabalho especialista e não foi pela tática militar. Jericó caiu por causa do poder de Deus. Então, o que esses dois espias fizeram? Eles não estavam a serviço de um propósito militar, não estavam cumprindo uma tática militar, mas eu quero dizer e creio que na Bíblia Sagrada, bendito é o nome do Senhor, tudo o que Deus fez, todo ponto, toda vírgula, tudo que está escrito e registrado está por um propósito do Espírito Santo de Deus. Eu creio nisso porque esses dois homens atravessaram o Jordão. O que eles eram, a Bíblia não nos diz. Mas enquanto eles iam até a cidade de Jericó, que era uma das mais poderosas daquela época na face da terra, a Bíblia nos diz que eles ficaram na casa que era ocupada por uma mulher de reputação desprezível, Raabe a prostituta, essa mulher que ninguém dava nada por ela, mas por baixo de todo o mal, de toda obscenidade que estava na vida dela, havia um coração que clamava por Deus. Por baixo de tudo aquilo havia um clamor por Deus. Por isso é que nunca devemos olhar para uma pessoa com desprezo ou como indigna da misericórdia de Deus. Não podemos julgar ou fazer juízo com relação às suas atitudes ou pecado que estejam envolvidos. Porque existe um Deus que é capaz de quebrar as correntes da maldição, prisão, de vícios e pecados, e libertar as almas das trevas de morte. E agora, quem era Raabe? A prostituta. Eu acredito que a única razão que esses dois espias foram enviados para aquela cidade pagã que não acreditava em Deus, chamada Jericó. Esses homens foram enviados com um único propósito. Bendito é o nome do Senhor e presciência de Deus. Josué não sabia, os espias não sabiam, mas o propósito de Deus seria Raabe e sua família. Glórias a Deus. Ainda que envolvesse o exército de Israel, prontos para atacar e cumprir a vontade de Deus, Raabe, a prostituta, era uma tipificação de mim, de você. O mundo inteiro são prostitutos. O que era Jericó? Jericó era o tipo do mundo e da depravação que existe nessa época de trevas. Muito bem. E quem eram os dois espias? A palavra e o Espírito de Deus. A palavra é o Espírito Santo. A palavra é o Espírito Santo. E aqui está a palavra. E a palavra estava no princípio com Deus. Quando fomos salvos, recebemos em nossos corações os dois. A palavra com a fé, que penetra em nós até a divisão da alma e do espírito. E recebemos também o Espírito Santo, que convence o homem do pecado. Aceitando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque Deus tirou Raabe daquele lugar e a salvou.
porque Deus tinha uma grande obra na vida daquela mulher. Alguém pode pensar, a razão pela qual Jesus Cristo salvou a minha alma é para me levar para o céu. Não foi isso somente. Se essa fosse a razão somente, ele tinha te afogado no tanque de batismo. Então ele me salvou para eu não ir para o inferno. Tem muita gente lá. Mas essa não é a razão pela qual Jesus Cristo nos salvou. Mas a Bíblia nos mostra aos Efésios. E isso é muito lindo. Paulo diz no capítulo 2, verso 22, no qual também vós, pelo Espírito Santo, sois edificados ou chamados para a morada de Deus em Espírito. Ele te salvou, Ele me salvou, para nos encher do Espírito Santo. Glória a Deus. Você que, para que fôssemos habitação de Deus através do Espírito Santo, e é disso que estou falando, ou seja, da corda vermelha da redenção, que figura o sangue do Cordeiro, ou o sangue do concerto eterno. Estou falando de Raabe, que simboliza as nossas almas. Raabe, a prostituta, se agarrou aos espias. E nós também podemos. Por quê? Porque os espias estão bem perto de nós. Ou seja, a palavra é o Espírito. Porque Josué está vindo. Josué está vindo. Ele está vindo. Eu acredito que por tudo o que está acontecendo é um sinal da última chamada. João, o discípulo amado, diz na sua carta, capítulo 2, verso 18: Filhinhos, é já a última hora. E por tudo que está acontecendo no mundo hoje, conhecemos que é a última hora. Já é hora de parar de brincar de igreja. Bendito é o nome do Senhor. Não podemos, santo é o Senhor, mais perder tempo com as coisas do mundo. Levemos as coisas de Deus com muita seriedade, porque uma tempestade está vindo aí. Precisamos segurar firme na corda vermelha da redenção, pois ela é a nossa única esperança para escaparmos da destruição, porque as muralhas vão cair e Jericó vai ser destruída, juntamente com todos aqueles que não estiverem seguros e firmes na corda da redenção. Raabe foi avisada para que todos os seus estivessem dentro da sua casa, para que estivessem livres da destruição. Portanto, todos que ouvem o aviso do Espírito dos espias, não fique fora, ou seja, fora da graça. Eu não estou falando de igrejas, mas daqueles que não estão ligados ou fora da comunhão e não comprometidos com Jesus Cristo. Porque nenhuma igreja pode se intitular graça, mas Jesus Cristo é a graça. Capítulo 1, verso 16, João diz: Jesus Cristo é a graça, a verdade e a vida.
Além de Moisés, trouxe condenação e morte. Jesus trouxe a graça e vida com abundância. Pilatos perguntou a Jesus o que é a verdade. Jesus não respondeu. Eu creio que Pilatos fez a pergunta errada. Se Pilatos tivesse perguntado quem é a verdade, talvez Jesus teria dado a resposta, porque Jesus é a graça, a verdade e a vida. E também a rosa de Saron, que perfuma as nossas almas e que sempre nos faz triunfar em Cristo, que por meio de nós, que somos salvos, manifesta por onde passamos o cheiro do seu conhecimento. É também o lírio dos vales, que representa a pureza e santidade. E é ele que nos purifica de toda iniquidade e pecado. E agora, os 2 espias. Porque foram a Jericó, como está escrito, sabe o Senhor Deus como livrar da perdição e salvar a alma de quem ele se compadece. E sabemos também que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que buscam misericórdia e clamam por socorro a Deus Pai Todo-Poderoso. Bendito é o nome do Senhor. E receberá a visita da palavra e do Espírito, que são os espias enviados à tua alma pelas mensagens de Deus. Receba esta mensagem como um espia, um enviado da parte de Deus. Deus seja louvado.